Bem, de início eu quero saudar a todas e todos os presentes. Esse encontro é uma iniciativa muito interessante sob todos os pontos de vista, seja pelo objeto da nossa discussão, seja pela forma que nos recontacta, nós que estamos, em princípio, muito distantes uns dos outros, de forma que é uma oportunidade para nos reencontrarmos e termos a sensação de que continuamos vivos. Bom, então eu dizia que este é uma ocasião muito interessante e motivadora. Em princípio, eu compareci a esse nosso painel sem outra pretensão senão a de ouvir, em particular, a professora Mônica Bruckmann, é uma querida amiga que tem um significado pessoal muito importante para mim, seja pela sua história ao lado do querido amigo e mestre Teotônio dos Santos, seja a mesma por sua inteligência, seu brilho, com que eu tenho muitas vezes me valido nos encontros que organizamos ou em que tenho algum protagonismo na Universidade Federal Fluminense. De forma que eu realmente vou me ater muito às palavras da professora, que são a base da nossa conversa no dia de hoje. A professora Bruckmann traz para nós uma observação, em particular, além das várias considerações sobre a pandemia e as consequências no plano econômico, tanto para a América Latina como para a Europa, a Ásia e os Estados Unidos. Ela traz uma situação de ambiguidade que nós vamos viver, que é o fato de termos constatado inúmeras, não constatado, mas termos revelado de uma forma contundente inúmeras das afirmações que o campo progressista e de esquerda tem feito ao longo desta luta contra o neoliberalismo. A questão da centralidade do trabalho, por exemplo, que foi chocantemente exibida e continua sendo exibida para todos nós, quando se torna evidente a improdutividade, a nulidade do capital, absolutamente dependente dos trabalhadores, que têm sido pressionados, obrigados a se exporem nos ônibus lotados, nos trens, nos metrôs, porque a burguesia sabe muito bem que o seu capital é nada sem o poder de transformação dos trabalhadores. O papel do Estado, que não pode ser tratado como tem sido pelo neoliberalismo, de uma forma pontual, como um pronto-socorro,
tornou-se muito evidente o quanto de degradação o serviço público, em particular a saúde, mas também os transportes, a moradia, setores e dimensões da vida que, neste momento, estão se revelando profundamente importantes no enfrentamento de uma circunstância como esta, a pandemia. É evidente, na observação que podemos fazer em plano mundial, a capacidade que os Estados nacionais, minimamente providos de condições, e as sociedades em que a desigualdade não assume proporções como esta que encontramos entre nós, como se sai bem melhor no enfrentamento dessa pandemia. Então, essa crise sanitária, com todas as suas expressões, da expressão humana à expressão literalmente econômica, financeira, bancária, tem demonstrado o quanto de mudanças se pode esperar ou se pode pretender após passar essa pandemia. Inúmeras pessoas têm, e particularmente ficou marcante a entrada neste campo do filósofo Slavoj Žižek, com a expectativa de que o mundo saia desta pandemia com uma outra postura, um outro sentimento, uma outra empatia, capaz de fazer com que todo este retrocesso vivido em relação ao mais básico do estado de bem-estar social se possa superar e se reconstruírem padrões mínimos de sobrevivência, de convivência e de aproximação das condições de vida dos trabalhadores e da elite da sociedade, que em certos países como o nosso assume proporções de desigualdades colossais. Mas, de outra parte, nós sabemos, e a professora Mônica chamou atenção para isso, que uma dívida pública fantástica está se avolumando à dívida já existente nos países centrais, e, neste caso, se destacam os Estados Unidos. Uma dívida pública enorme vai animar a todo o campo conservador, de direita, fascistas, enfim, todo esse vasto campo que hoje exerce hegemonia em vários espaços do mundo, se recoloquem em suas pretensões de gestão autoritária e de domínio fiscal dos sistemas econômicos da sociedade contemporânea. Também os bancos deverão sair de uma forma privilegiada, se posicionando estrategicamente de maneira especial para exercerem fortíssima influência sobre o sistema produtivo, mais uma vez, dispondo de condições para submeter as economias nacionais e a economia internacional. Agregaria isto, professora Mônica, agregaria a uma recomposição da Guerra Fria que se está
trabalhando já abertamente, sob liderança dos Estados Unidos, e que tenta criminalizar a China, atribuindo a ela a responsabilidade pelos danos provocados e até mesmo por uma criminosa ação laboratorial de guerra bacteriológica que teria sido a origem dessa pandemia. Portanto, é um quadro em que, de uma parte, se oferecem discursos muito positivos para uma mudança de rumo na sociedade contemporânea, mas, de outra parte, condições que sinalizam para uma postura agressiva que os setores conservadores e fascistas provavelmente terão para fazer valer as suas políticas de exploração do trabalho, para o qual, aliás, vale dizer, em vários países, como é o nosso caso, já estão sendo adiantadas por essas medidas no plano trabalhista que permitem reduções de salários, cortes, congelamentos e coisas do gênero, como temos visto. Então, o que se pronuncia para todos nós, já concluindo essa minha rápida observação, é a necessidade de uma recomposição de forças, de um reentendimento entre todos os setores progressistas em busca de uma ação mais efetiva que nos faça sair dos limites de nossas redes sociais e nos impulsione na direção dos trabalhadores com os quais poderemos fazer as mudanças que seriam necessárias. Porque a crise do capital, historicamente, tem sido solucionada com o maior sacrifício dos trabalhadores. E ela será sempre, no plano econômico, incapaz de levar o capital e o capitalismo à morte, porque o capital não comete suicídio. Ele precisa ser morto pelas mãos dos trabalhadores. Essa lição histórica, que aqueles que nos antecederam nos processos revolucionários nos ensinaram, precisam ser relembradas e retomadas, porque o que se configura para proximamente é uma disputa feroz onde a classe dominante, a burguesia em particular, pretenderá, mais uma vez, transferir a crise e suas consequências, que vale lembrar, jamais foram tão profundas para que a conta seja paga, mais uma vez, pelos trabalhadores. Queria, portanto, destacar essa ambiguidade, essa circunstância de conflito prenunciado, que foi, para mim, o aspecto mais relevante, dentre vários, da fala da professora Mônica, e que me parece ser também a sugestão em relação aos tempos que viveremos após a pandemia. Muito obrigado a todas e todos.